E aí, Fabiane? Oi, Renan. Seja bem-vindo. Beleza? Cara, eu tava viajando. Eu achei que você ia me falar alguma coisa quando eu fosse começar e eu fiquei esperando. E eu tô Pera aqui aí. te procurando. Eu falei, ai, meu Deus, cadê ele? Então, eu tava viajando, cara. Eu fiquei aqui esperando, tô arrumando aqui um suporte. Eu não tô te vendo, eu tô vendo só uma lâmpada agora. Eu tô arrumando aqui o suporte. Ah, ótimo. Mas que Foi, bom que você achou. chegou, né? É, Que bom que você tá isso aí. aqui. Foi bom, foi legal porque eu fiz uma introdução também, assim, sobre a série dos homens, a dificuldade que eles têm de se cuidar, né? Que é algo que a gente vai falar aí agora nessa live. Bom, Sim. Renan, então, assim, né? Muitas pessoas já me conhecem aqui, mas algumas pessoas talvez não te conheçam. Então, para a gente começar, Renan, pode se apresentar aí para o pessoal. Quem é o Renan Chodin? É Chodin mesmo que Renan fala? Eu falei certo? Chodin, Chodin. Na verdade, não, esse Chodin é um nome de iniciação, né? Que aí, geralmente quando as pessoas participam de algum tipo de escola, de tantra, ou escola de espiritualidade em geral, você ganha como se fosse um nome de iniciação, né? E aí, o meu nome de iniciação era de Pak Chodin, eu acabei pegando só o Chodin, porque eu falei, cara, meu pai e minha mãe me deram esse nome, né? Eu vou pegar e vou começar a ser chamado por outro completamente. Não, então eu peguei e dei uma misturada. Eu peguei só parte do que deixei o Chodin. Uhum. E trabalho com Tantra aí e as terapias tântricas tem um pouco mais de 2 anos. E sou educador físico pela minha última formação, então essa coisa do corpo já é bem. Já deu uma travadinha aqui. Tô te ouvindo. Vindo, tá ouvindo? Então, Tô. minha última formação foi em educação física, né? Então, para mim, eu já tinha essa coisa com o corpo muito forte. Eu só não queria mais utilizar o corpo levando só para o lado da eficiência ou da performance, né? Ou da estética. E aí eu Uhum. comecei a pesquisar, acabei caindo no yoga, assim, um pouco, e comecei a entender o corpo como uma possibilidade de ferramenta de autoconhecimento mesmo, né? E aí, a Uhum. partir disso, acabei caindo no Tantra, e depois do Tantra, né, entendendo, assim, ressignificando essa parte da masculinidade, através da sexualidade, foi que eu comecei a adentrar esse mundo dos círculos de homens. Porque era uma coisa que eu já via há muito Bacana. tempo das mulheres Muito bom, fazendo, né? Renan. Oi. Para quem não conhece, né, o trabalho do Renan, sugiro fortemente que vocês sigam o perfil dele. E eu conheci o Renan por conta de um cliente, né, que eu até te contei essa história. Um cliente Uhum. homem, ele me contou que tinha um terapeuta que está fazendo um trabalho específico para homens, né? E eu achei isso fantástico, porque a gente não vê isso, né? Isso é muito escasso, né? Tem muitos trabalhos para mulheres, mas não tem para homens. Eu achei fantástico, porque ele faz grupos exclusivos para homens, não é isso, Renan? Isso, E, isso. e aí, a partir disso, eu comecei a seguir o perfil dele, né? E aí eu vi também que ele trabalhava com sexualidade masculina. E eu falei, não, vai ser o Renan que vai vir para o nosso segundo episódio aí da série especial, né? Sim, fico bem grato aí pelo convite, porque é sempre bom a gente, quanto mais a gente conseguir expressar, né, isso a nossa verdade, o que a gente sente, assim, ainda mais com relação a assuntos que geram tanto tabu, né? Essa Uhum. coisa do homem, que é muito difícil o cara expressar as emoções, então o homem tem até um documentário que é muito bom, que não sei se você já viu, chama O Silêncio dos Homens, Já. que é um Uhum. nome que é um nome que gera assim uma certa provocação, né? Porque que silêncio dos homens, né? Já que eles falam tanto, são quem está aí nos principais cargos políticos, são os homens que estão nos principais cargos assim de chefia das empresas e tal. Então, qual que é esse silêncio dos homens, né? O silêncio que Uhum. eles falam ali, que retrata muito bem esse trabalho que eu tento fazer, é um silêncio emocional, né? O homem ele tende a falar muito, mas fala só do externo. Sobre A coisas, gente né? coisas, só sobre coisas, futebol, mulher e não sei o que, sabe? O cara não para de falar mesmo, mas sobre ele mesmo, porque o Uhum. homem é muito educado a essa coisa do externo, né?
É sempre Uhum. o sucesso do homem está pautado no que ele adquire, no que ele conquista, em quantidade de coisa. É sempre Uhum. pautado muito mais em quantidade, né? Ir para fora, e conquista, e busca, e desbravador, tem que ser o guerreiro, tem que ser isso e aquilo. E aí, querendo ou não, isso acaba trazendo uma grande ansiedade, né? E aí foi muito legal que antes de eu começar a facilitar essas rodas, eu participei de umas, né? Tem alguns movimentos desses já, de rodas de homens assim, no Brasil, em vários lugares. E aí, antes de eu entrar nesse processo, de eu facilitar as rodas, eu participei de umas em Campinas, do Brotherhood, tendo em BH, que é a Peixaria BH, que é um grupo bem antigo. E nesses grupos eu comecei a perceber que, cara, é muito doido o que acontece. Uhum. Porque juntam vários homens ali, né? E a maioria normalmente não se conhece, tá? E você, como homem, não se sente muito confortável para expressar suas emoções, para falar sobre si, geralmente fica ali, cara, uns 2, 3 minutos, uma roda de 10, 15 homens olhando para a cara do outro, assim, o que a gente está fazendo? Sei lá. Mas aí Quem que vai ser o onde tá primeiro mais corajoso a falar? ser o primeiro corajoso? E aí, para mim, o que eu acho mais fantástico é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. O que eu Ah, acho mais fantástico parece que vem uma mão do universo, do além, assim, empurra o primeiro. Cara, é só o primeiro falar, pronto. É chuva, 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 chuva de depoimento. Aí ele começa a chorar, aí ele começa a falar, porque parece que não é que parece, é isso, né? O cara, quando ele quer, ele precisa ficar naquela pose dele de macho, uhum. alfa e que segura as emoções. Quando ele Uhum. vê um próximo ali dele que consegue pegar e desaguar, isso é como se fosse uma permissão que ele tem, né? Uhum. Então essa que é a grande magia assim, nesses grupos de homens. Porque no dia a dia, o homem se encontra muito, né? A gente vai jogar bola, vai pro Uma boteco, cerveja, né? vai Aham. tomar cerveja, vai pra faculdade, vai zoar, vai fazer os negócios. Só que assim, é meio que taxado que se você, no encontro desses lá, o cara pensar em falar sobre alguma dificuldade simples dele do dia a dia, ele sabe que ele vai ser meio que chamado de frouxo, Zoado, né? ele vai ser. Oi? Vai ser zoado, né? Criticado. Vai ser zoado, vai ser zoado, vai ser chamado de frouxo, os caras vão falar que, não, isso é frescura, tal. O melhorzinho vai pegar e falar para ele, não, esquece isso aí, vamos ali tomar uma. Sabe? O que não zoar ele, o que não falar, isso aí é frescura, larga a mão de ser bicha, o que não falar isso, Ah, vai pegar na mão dele e falar, mano, esquece, isso é bobeira, vamos tomar uma. Ninguém tá preocupado muito em falar, é mesmo, cara, tipo, o que você tá sentindo? Como que isso te uhum. pega? Isso acontece há muito tempo, sabe? Tentar entender realmente o que o cara, qual que é a emoção que tá ali por trás. E eu Uhum. vejo que nesses encontros a maior mágica é essa. Um começa a falar, todos vão falando, e a gente tende a fazer por temas, né? Porque por conta da pandemia, presencial eu não faço faz tempo. Presencial, o último que eu fiz foi em BH, isso lá para abril, Uhum. maio, antes de eu sair de lá. E aí, desde então, eu tô voltando agora, né, com esse grupo que eu dei o nome de Masculinidades em Pauta, que tá lá no Telegram. Já tem 40 homens lá no grupo do Telegram. Ah, Tipo, em uma semana juntou 40 caras lá. E uau. aí eu já senti a necessidade de marcar a primeira reunião. E aí, quem tiver interesse, souber tal, a gente já vai fazer a primeira reunião online no dia 23 de novembro. Não na segunda próxima, na outra. Uhum. Show de bola. É, Muito legal esses grupos, né, Renan? E aí, sim. enquanto eu fui ouvindo você falar, né, dos grupos, e é uma coisa que eu até te perguntei um pouco mais cedo, que é legal você trazer, eu fiquei pensando quais são as maiores dores desses homens, né? O que que você percebe que é mais comum, né? Principalmente da questão da sexualidade masculina. O que que você percebe Uhum. aí que mais pega nos homens hoje? O que mais pega nos homens hoje
é a necessidade que ainda existe de achar que, por mais que a gente ache que isso não existe mais, na cabeça da maioria dos homens, tem algumas questões da sexualidade, mas eu vejo que ainda tem muito a ansiedade por ser o provedor, Uhum. entende? Tipo assim, o cara, em algum lugar, ele sempre acha que ele vai ser menos, ele começa a entrar nesses lugares de se depreciar, se ele não tá ganhando rios de dinheiro, se ele não Uhum. tem um carro para levar a gatinha, o parceiro para dar uma volta, se ele não Uhum. consegue levar a pessoa para passear, para ir viajar. Sim, então, os caras tendem a entrar numa zona de muito conflito, de muita dificuldade assim, de lidar com as próprias emoções, porque o homem ainda se afirma muito nessa coisa da provisão. Ou Uhum. da família, né? Ou da companheira, do companheiro, ou sabe? E Uhum. ainda se basa muito nessa coisa da provisão. Então, se em algum momento ele não consegue gerar tanta renda, digamos assim, ou não consegue sustentar um, um tipo de vida que ele está acostumado, ele começa a se questionar, assim, porra, eu não sou... Será que eu sou homem o suficiente? Se eu não sou? Uhum. E aí, nessa questão mais de vida em geral, né? E Ah, aí é. isso acaba sempre... isso sempre acaba caindo na sexualidade também, espirrando, sabe? Uhum. Porque um cara que se afirma sempre pela provisão, é o que eu estou provendo para o outro, é o mesmo tipo de dificuldade e raciocínio, assim, no mesmo lugar que o cara vai colocar na vida sexual dele. Então o cara ele acha o quê? Que é ele sempre que tem que prover o prazer, é ele sempre que tem que tomar atitude, é ele que sempre tem que estar ali, né, Pronto. pronto, todo momento, com Uhum. máxima ereção, com máxima Uhum. vontade o tempo todo e tem que, entende? Então esse Não pode lugar do pegar homem fogo que nunca, né? pode negar fogo, o que você acha que eu vou negar fogo? Vai achar que eu sou frouxo, do tipo Uhum. assim. Então, querendo ou não, todas as dificuldades, assim, na minha opinião, tá? Uhum. De É o que maneira você nenhuma eu sou percebe. dono. É isso, é que eu percebo por experiência própria, né? Eu estou nesse trabalho, mas, cara, eu não sou nenhum ser curado, não. Eu ainda caio nas minhas dificuldades com certa frequência ainda. A Uhum. diferença é que hoje eu consigo observar elas, né? Na hora Ah, que vem eu observo e falo, opa, não vou me identificar com isso. Eu só uhum. observo e mando embora. Eu não mudo meu comportamento por conta disso, né? O que faz a Ah, gente mudar o comportamento é não identificar essa coisa, não identificar o pensamento machista, não identificar o pensamento repressor vindo e não saber que ele não é você. Né? Ele só vem e te toma. Mas aí isso aí é outro papo. é. E aí. Eu tô te ouvindo muito bem, mas sua imagem está um pouco desfocada. Agora está começando a melhorar. Melhorou? Pronto. Aí, tá melhor agora. Sejam bem-vindos Tá. todos que estão chegando aqui, tá, gente? Nós estamos falando sobre sexualidade masculina. E eu fiquei pensando assim também, né, enquanto você foi falando, né, Renan? Existe um checklist para os homens, né? Do mesmo jeito que existe um checklist para as mulheres, que a mulher tem que ser boa em tudo, no caso dos Hum. homens, eu vejo muito assim, as permissões e proibições, né? Então, o homem, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o macho alfa, ele tem que ser forte o tempo todo, não pode fraquejar, né? Ele sempre tem que ganhar mais que a mulher, ele sempre tem que dar conta do tranco, ele tem que sustentar emocionalmente essa família, independente do que aconteça. Ele não pode chorar, né? Ele não pode ficar pedindo ajuda, ele não pode falar que ele não dá conta. Ainda isso é muito forte, né? Então, eu Demais. costumo falar assim, né? Existe uma pressão social e cultural em cima dos homens, não só na sexualidade, isso é muito forte na sexualidade, mas no todo, né? Na vida, que é o que você fala. E esse movimento, né, dessa pressão social e cultural, faz com que os homens se calem, né? Porque eles não têm essa permissão para falar, e quando fala, é o que você está contando aí, quando eles falam no meio do grupo, eles são ou criticados ou não levados a sério, né? Uhum. Sim. E isso acontece demais. E o que eu vejo. Você estava falando aí, eu fui lembrando da questão que, para mim, tudo isso do machismo, né?
de homens que são agressivos demais, ou que não conseguem expor as emoções, que reprimem mulher e tal. Na verdade, tudo isso para mim é um sintoma, é só um sintoma, tipo, de homens desempoderados e desconectados do próprio corpo. Uhum. Desconectados de uma fala um pouco mais holística, digamos assim, desconectado do próprio feminino. Uhum. Porque isso aí já sou eu falando, tá? Da minha percepção, assim. Quanto mais eu sou desconectado de algo em mim, mais eu não vou reconhecer isso no outro. Então, eu não reconhecendo isso no outro, eu acabo tendo certa aversão. Então, se eu não reconheço o meu feminino, ou se eu não sou, ou se eu não fui ensinado a reconhecer esse feminino, de Uhum. duas uma, ou tenho dificuldade de reconhecer no outro e admirar, ou eu não vou necessariamente ter, eu não vou necessariamente não admirar. Eu posso ter até raiva, pode partir para o outro oposto. Uma coisa é neutralidade, né? Tipo assim, não admirar, não reconhecer. Outra coisa é ter raiva, porque se eu, por exemplo, digamos que eu tenho uma parte, todos nós temos, e eu tenho o meu feminino, e que eu comecei a querer expressar isso quando eu era mais novo, digamos assim, e veio família e me falou que isso era feio, que isso não podia, que homem não pode, sei lá, qualquer coisa que é atrelada a feminino. Que homem não pode dançar, que homem não pode, que homem tem que ser duro, não pode ter um movimento mais sutil, não pode gostar de se cuidar, isso e aquilo. Se eu Uhum. sou reprimido com relação a isso, eu começo a criar uma. Só que isso é latente em mim, eu começo a criar uma raiva, cara, dessa característica. E aí, como é que eu vou pegar e admirar isso no outro se eu tenho raiva disso em mim? E aí eu passo a Uhum. ter raiva, inclusive, do outro, É né? exatamente. Muito legal. Porque para mim, o machismo é justo, para mim o machismo em algum nível são homens que têm raiva da mulher, cara. Né? Uhum. Machismo assim, quando a gente fala dessa relação com a mulher Uhum. especificamente, né? O machismo ele ocorre inclusive entre homens, né? Entre Uhum. homens, mas com relação à mulher, assim, são homens que em algum nível sente raiva, sente inveja um pouco da mulher, porque o cara gostaria de expressar ali o feminino dele, e isso não tem nada a ver com orientação sexual, deixando bem Uhum. claro aqui, né? Expressão no feminino não tem nada a ver com orientação sexual. O cara pode ter um feminino super bem trabalhado, a sensibilidade dele, demonstrar as emoções, ter uma conexão maior com o corpo dele, gostar da parte mais artística e tudo mais, e ser heterossexual. Uhum. Isso não tem nada a ver com orientação sexual. Só para deixar claro, né? Porque aí tem gente que a gente começa a falar de lado feminino, lado masculino, então o cara que tem um lado feminino, ele é gay. Não Uhum. necessariamente, pode ser, mas isso Sim. tanto faz, né? Isso é Uhum. uma coisa que não devia nem. Isso é uma coisa que não devia nem. Para mim, como um bom aquariano visionário, assim, isso para mim é uma coisa que não deveria nem ser pauta de discussão, sabe? Uhum. Orientação sexual, assim, o que é isso? Quando que isso vai definir alguma coisa, né? Renan, existe uma questão no mundo dos homens, quando eu converso com homens eu percebo isso, o link entre o valor que eles têm enquanto pessoa, enquanto homem, e o seu desempenho sexual. Demais. Você percebe esse link? Como que você percebe isso? Demais. Tipo, porque é isso, né? Que eu tava falando no começo. O homem se afirma muito ainda na conquista. E isso em todos os âmbitos da vida. E da Uhum. maneira que a gente, da maneira que a gente aprendeu a se relacionar sexualmente, ainda é pautado onde o provedor do prazer ali ainda é o homem. E aí tem várias pernas disso, né? Infelizmente as mulheres foram reprimidas muito disso, então elas também não conhecem o próprio corpo, Sim. não sabem se não sabem muito bem se dá prazer, não Uhum. conhecem e acabam meio que por conta disso deixando na mão do homem. E aí o cara também, ele aprendeu que é ele que tem que fazer e acontecer. Se ele Uhum. não fizer acontecer, se a mulher, por exemplo, for mais ativa, ele já até acha estranho, né? Uhum. O homem geralmente que tem essa mente um pouco mais que ainda está no machismo muito forte, se ele se conecta com uma mulher que tem uma sexualidade um pouco mais ativa, ele se sente quase que Assumiu. afrontado.
Se Uhum. sente afrontado, tipo assim, como assim, né? Eu sou o que vou, tem que fazer acontecer aqui. Fica quieta aí, sabe? Aí Aham. é muito doido isso. Em vez de olhar como, porra, caramba, meio caminho andado, melhor, né? Não vou ter que Aham. fazer, vou tentar pegar esse piano nas costas sozinho. Vamos dividir a responsabilidade, Eu não né? divido a responsabilidade, né, cara? Tipo assim, não é nem isso, né? Como se fosse o prazer ali da troca, o prazer tem que estar na troca, né? Não é Uhum. assim, pra eu me afirmar na minha sexualidade, porque é isso, a maioria dos homens se afirma na sexualidade perante a quantidade de prazer que ele consegue prover para a mulher ou para outra pessoa. O prazer dele em si mesmo não está em pauta. Olha só. O negócio, isso para mim é muito claro e é muito doido isso. Porque Uhum. a maioria dos caras, o prazer tá num lugar muito mais mental. É um lugar muito mais mental, assim, de ego. De o cara tá Uhum. lá e tá transando, e aí ele fica se colocando naquelas coisas de muito ligada à pornografia, né? Então, por Uhum. isso, por isso que fica fazendo aquelas coisas de círculo de Soleil, que gira para um lado, gira para o outro, entra uma posição, entra outra, não sei o quê. Sendo que não Aham. consegue fazer direito, não consegue fazer direito nem um arroz com feijão ali, né? E aí fica Aham. inventando moda. Por quê? Porque tem muito essa coisa da performance, né? Muito da conquista. Cara, quanto mais a gente fica nessa coisa de precisar ficar mudando muito, fazendo coisa diferente, você não tá devagar. E o prazer ali para o cara poder realmente se conectar com o corpo dele, num primeiro momento, é com consciência, é devagar, Uhum. tem. E aí, como a maioria dos homens está muito nessa coisa do. Ele se afirma perante a sexualidade de acordo com a quantidade de prazer que ele consegue prover para a pessoa, porque ele é o alfa, ele é o que vai penetrar, né? Ele é o dono da razão, é o dono do movimento todo ali. Ele Uhum. se baseia nisso, né, na quantidade de prazer que ele provê. Só que ele mesmo, tanto que para mim, o que acontece? Tem muito homem que eu trabalho, que eu já atendi, assim, que reclama de disfunção sexual, né? A maioria que me relata mais a questão de ejaculação precoce, Uhum. tá? E para mim isso está completamente associado com essa questão que eu estou falando do cara não sentir prazer, o cara não está conectado com o corpo dele. Ele só está Uhum. conectado com o corpo do outro e o tanto que o outro tá, da outra ou a outra está tendo prazer. Porque para mim não existe ejaculação precoce. Para mim o que existe é inconsciência do corpo, é desconexão do corpo. Porque se o homem está conectado com o corpo dele, no momento que está lá, né? Ah, fez, né? Correu toda a troca, não sei o quê, na hora que for ter a penetração, né? Que geralmente é quando os caras falam que tem mais problema de ejaculação precoce. Na hora Uhum. que começou a penetração ali, e se o cara tiver realmente conectado com o corpo dele, ele vai sentir os sinais de que ele vai ejacular muito antes dele ejacular. Olha só. Entende? Então não Uhum. existe ejacular. Tem, por exemplo, como eu trabalho isso há muito tempo, né, essa coisa do tanque, das massagens, eu tenho isso bem claro no meu corpo. Então, se eu estou num dia que, por exemplo, eu estou muito sensível, que também tem essas coisas, tem essa variedade, né? Tem dia que você tá mais, tipo assim, que não tá com a libido não tá tão alta, assim, tem dia que tá altíssima, é só encostar que teoricamente você já vai Não explodir, foi. assim. Então, por exemplo, se eu sinto que eu tô num dia mais sensível, eu faço uma coisa mais devagar, eu faço um pouquinho e paro, tiro, vai. Mas por quê? Por que que isso acontece comigo? Primeiro, porque eu não me afirmo perante a isso. Tipo, se eu ejacular ou não, tanto faz. E segundo, porque eu me sinto conectado com o meu corpo. Eu Uhum. consigo perceber em que momento os sinais começam a vir. E aí eu vou dosando melhor. Eu não preciso estar o tempo todo penetrando, 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 aquela coisa que parece uma britadeira, para eu poder estar tendo uma relação sexual agradável com a minha Uhum. companheira ou meu companheiro. Entende? Porque é aquela coisa que a gente até falou lá não sei se foi aqui no Instagram mesmo ou no WhatsApp lá, que penetrar por penetrar é quase que instintivo. É quase que, sabe, não tem muita dificuldade nisso. Qualquer homem vai conseguir fazer isso. A coisa tá no quê? Nessa ambiguidade
de eu estar na troca com o outro, só que eu também tá presente em mim mesmo. Uhum. E isso é um lugar assim que a maioria dos homens nem passa pela cabeça, né? É, Porque porque sim, precisa ter autoconhecimento para isso, né? sim, eu tenho que estar conectado com a pessoa que eu estou, tenho que estar tendo uma troca de prazer ali, só que eu tenho de mão dada estar conectado com o meu corpo. Sabe? É paradoxal isso assim, mas a maioria das coisas que eu entendo como interessantes e possíveis verdades na vida são paradoxais, porque tudo tem os dois lados. Eu Uhum. tenho, numa troca sincera da sexualidade, assim, que seja realmente plena, eu estou sim conectado com o outro, mas eu estou firme em mim. Porque senão eu não consigo sentir eu não consigo sentir em mim o que aquela troca pode me proporcionar de melhor. Uhum. Se eu tivesse É, só pensando. aham. O que eu acho interessante, assim, a ejaculação precoce é uma das disfunções sexuais, né? Que está muito Uhum, ligado com a questão emocional também, né? Está ligado com a questão da ansiedade, né? A desconexão com o corpo. O que eu acho interessante é assim, que por conta do machismo que a gente falou, né? Que isso é tão prejudicial para a mulher quanto para o homem. Então, na mulher vem a questão da repressão sexual, isso gera graves problemas para nós na vida adulta. Então, a mulher não se permitiu se masturbar, ela não se permitiu se cuidar, não se permitiu se conhecer, né? Então, ela sempre busca esse prazer no homem. E o homem, ao contrário, ele acredita que o prazer está somente na penetração, né? Somente uhum, no desempenho sexual dele. Então, a mulher espera do homem o prazer dela, que ela não se conhece, ela joga isso no homem, e o homem, ele se sente duplamente responsável, né? Para ele dar prazer para ela e para ele também, né? uhum. Mas isso acontece demais. Só que, para mim, essa coisa da desconexão com o corpo, por mais que você começou a falar, né, da ansiedade e tudo mais. Para mim, essas ansiedades, elas só existem porque o cara está desconectado do corpo dele. Para mim essas coisas são muito mentais que a gente não consegue ter, por exemplo, da ejaculação precoce ou da disfunção erétil e tal, sempre está relacionado a expectativas que eu crio sobre o que os outros vão pensar sobre mim, sabe? Se Uhum, eu não tô, de eu não estar empoderado o suficiente de que eu sou o que eu sou naquele momento, eu vou dar o meu melhor. Se eu uhum, tiver, por exemplo, se eu como homem, eu entro numa relação, numa troca ali com alguém, e eu já começar a pensar, nossa, eu tenho que ter uma ereção rápido e gigante, ou eu tenho que demorar não sei quanto tempo para ejacular, ou eu tenho que isso, aquilo, concorda que esse eu tenho que ter, tá sempre voltado ao que o outro vai achar de mim? sim, Então por isso que é paradoxal, porque sim, existe a troca, só que eu tenho que estar centrado na minha verdade, no que eu consigo depositar naquela troca naquele momento. Isso é uhum, empoderamento, sabe? Não é de lugar de egoísmo, é de lugar de, pô, eu entender e sentir, estar conectado com o meu corpo o suficiente para eu sentir, tá, tudo bem, nesse momento o que eu consigo dar é isso. E tá tudo certo. Eu não vou ser nada menos homem ou menos mulher, porque isso também vale do mesmo jeito para mulher, né? aham, Então, a mulher também entra muito nessas questões de ter que, por mais que ainda exista a coisa da mulher achar que é o cara que tem que ter prazer, eu escuto de muita mulher que se ela acha que o cara não tá tendo prazer, ela também fica frustrada pra caramba. Se o cara não ejacula, se o uhum, cara não consegue ter ereção, ou se qualquer coisa, a mulher também se culpa desse lado, assim, né? Começa a achar que o uhum. cara não gosta dela, ou Não coisa do tipo. deseja, né? Então, não deseja tal. Então, para mim, essa questão do empoderamento da gente. Empoderamento, como tá meio em moda, né, essa palavra ultimamente, mas não tem nada de tão complexo nisso. O que é empoderamento para mim?
é eu me conhecer e me aceitar, sem ficar me comparando com ninguém. Pronto. É muito simples, cara. Eu me respeitar. Falar, porra, eu não preciso, como homem, querendo transar o tempo todo. Eu não preciso prover ninguém. Não preciso fazer nada. Se eu sentir isso de verdade, se for meu visceral, eu vou e faço. Mas se eu não quiser fazer, eu não faço. Mulher, mesma coisa. É a gente realmente se conhecer, sabe? Essa que é a coisa do se empoderar. A gente se conhecer e se respeitar. Falar, eu não vou fazer algo que eu não queira fazer, e as coisas que eu quero fazer, eu vou fazer de verdade. E aí os homens, nessa questão da sexualidade, se perde muito, porque ainda tá, por mais paradoxal que seja, ainda tá muito voltada à expectativa a ser o provedor do prazer. E aí, o que é interessante desse papo todo? Que a gente precisaria ter mais uma live para falar sobre isso. As mulheres reclamam que os caras pensam só neles, né? E aí, concorda que entra em conflito com o que eu estou falando? Uhum, sim. É porque tem muito julgamento, né, Renan? Nós, mulheres, julgamos muito os homens justamente porque eles falam pouco. Então, quando a pessoa fala pouco, o que me resta é a interpretação. E a nossa mente é muito criativa, né? Que a mulher não para de pensar. Então, a gente começa muitas vezes a julgar vocês, né, os homens. E aí os homens ficam cada vez mais recuados e a gente exige cada vez mais, e assim vai. A Marisa, ela trabalha É. com mulheres, né, que estão com casamento em crise. E uma das grandes queixas delas é o uso excessivo de pornografia por parte deles. Então, ela quer saber de você, o que você pensa sobre isso? Cara, eu gravei uma série de lives, né? Lives não, de vídeos falando sobre sexualidade masculina. Eu vi, tá top. E aí eu falei, entre as coisas que eu falei lá, tem algumas coisas que eu sou bem seco, assim, não tem muito mimimi, não. Tipo, pornografia arranca da vida. Não tem, tipo assim, não tem que ver pornografia. Simples assim, sabe? E aí os caras falam, não, mas eu sou viciado, eu só consigo ter ereção se for com a pornografia, ou só consigo me masturbar se for assim, e fala, meu amigo, você tem que entender que isso é uma ilusão, é uma fantasia que está completamente fora de você, que enquanto você estiver viciando a tua libido numa imagem externa que você não tem nada a ver com isso, que não está no seu momento presente, você vai sofrer cada vez mais de disfunção erétil, de ejaculação precoce e tal. Uma porque primeiro, você vai querer ter o mesmo tipo de performance, que é totalmente ilusória e totalmente totalmente automática, cheia de remédio que os caras tomam e não sei o quê. Você vai Cheia de querer, assim, se comparar edição de vídeo, né? cheio de edição de vídeo que parece que o cara tá lá, né, penetrando 5 horas, é só mudança de câmera. Tipo assim, Uhum, entendeu? Pega a mesma cena que tem 1 minuto e os caras pegam e gravam de 5 jeitos diferentes. Pronto, uhum, 1 minuto já virou 5. E aí o uhum. cara fica achando, nossa, hein, esse cara aí aguenta, não sei o que, velho. Isso é besteira, mano. E aí, pornografia pra mim é isso. E eu consigo conversar com os caras para fazer eles entenderem. E aí, quando não tem jeito mesmo, tipo assim, o cara fala, cara, eu não consigo largar, por mais que eu tente, eu não consigo. O que que eu sugiro? Porque aí eu sou radical com isso, mas eu entendo quem não consegue, eu sempre vou querer, eu sempre vou falar que tem que ser radical. Corta. Se o cara não consegue cortar, eu pego e falo para ele ir cortando de doses homeopáticas. Como que seria Uhum. isso? Geralmente, homem que vê pornografia, geralmente quem é viciado em pornografia, é viciado nos pior tipo, Hum. sabe? Que tem violência, que tem submissão muito forte, que tem umas coisas meio nebulosas, assim, sabe? E aí eu tento entender com o cara qual que é o tipo qual que é o tipo de pornografia que ele curte. E aí ele pega e chega nesse lugar, eu pego e falo, então, ó, então em vez de ver esse tipo aí, passa para uma mais suave primeiro. Então, em vez de ver essa com violência, com agressividade, pega uma coisinha aí mais suave, que é tipo um romancezinho quase. Que tem. Então, hoje em dia tem de tudo na internet, né? Bem, Então, você pesquisar, que vai ter.
E aí, beleza, aí o cara passa para esse, que é um pouco mais suave, e aí depois eu falo para ele, tá conseguindo se manter, né, excitado com esse? Então agora passa para um onde só tem uma mulher, não envolve mais o sexo. E aí o cara vai lá, consegue, conseguiu ver, né, conseguiu se manter excitado só com só com um vídeo de uma mulher. Agora procura um vídeo de uma mulher com roupa, por exemplo. Que ela nem vai tirar a roupa. Então eu vou retrocedendo até o cara conseguir ir se desligando daquilo. E funciona também. Só que eu Uhum. acho que é o tipo de coisa que tem que ser meio que porque aí vai demorar cada vez mais tempo, porque a pornografia, querendo ou não, desconecta o cara do momento presente. Ele só vai sentir libido por uma imagem mental que ele vai ter. E aí muito o cara alega, e isso é comum demais, que o cara, quando vai ter uma relação com a própria mulher, ele tá pensando em filme pornô. Ou ele só consegue começar a ter uma relação se ligar um vídeo pornô lá antes e eles ficarem vendo. Velho, pelo Uhum. amor de Deus, né? E como que Aonde que isso é você uma pensa assim que as mulheres podem ajudar esses homens? com questão da pornografia, você tá falando? É, você Uai, consegue prim- imaginar? prim- eu acho que a primeira coisa é entendendo que é um vício como qualquer outro, vai, digamos assim. Então, todos nós temos algum tipo de vício. Se ela tem os dela e o cara consegue lidar bem, ela pode fazer um esforcinho para lidar com esse, não julgar, mas indicar, tipo assim, pro cara falar, ô, eu já ouvi falar, né? O Renan Chodin falou lá, não sei o quê, tem alguns terapeutas que falam que pornografia faz mal, que pornografia afasta a gente, que Uhum. pornografia faz com que você fique condicionando assim o seu corpo a só querer ter momentos de prazer com algumas imagens, né, mentais muito diferentes, tal. Eu já ouvi falar, fala que já ouviu falar que faz mal Uhum. e que tudo bem, que ele não julga, é só não julgar, sabe? Uhum. A pior coisa, ainda mais pra, nessa questão de homem, assim, quando é mais muito forte no machismo, é ser julgado, né? Porque aí o cara vai cair da pose dele ali ele vai pensar, né? Vai sentir, não, tô querendo me tirar do meu lugar aqui de alfa, né? O cara não pode ser questionado. Uhum. Então a pior coisa que pode fazer, tipo assim, é julgar, falar que é feio. Uhum. Não pode, isso aí, você tá me traindo, ou não sei o quê, que isso aí é coisa de moleque, sabe? Entrar desse jeito, com os dois pés no peito do cara, a pior, pior coisa que pode fazer é olhar e falar, você não acha que, né? Que não é nem você não acha, eu já ouvi falar que isso pode fazer mal, pode estar afastando a gente, né? Eu acho que é Resumindo, é usar o nosso feminino, né, para conseguir conduzir a situação. um jeitinho, um jeitinho. Mulher sempre consegue, cara. Uhum. Sempre consegue dar um jeitinho nas coisas. Renan, Ou no carinho ou deixando o cara. não, quando a mulher usa realmente o seu poder feminino, ela consegue tudo, cara, né? Consegue demais, não? Assim, Renan, o que é mulher. o Tantra? Oi? O que é o Tantra que você trabalha com o Tantra? Talvez seja Sim. até melhor você começar falando o que que Tantra não é, né? Porque tem muita É. confusão. É. Na verdade, a maioria das coisas que o pessoal vê na internet, assim, falando de Tantra, são informações assim extremamente limitadas que eles acabam pegando alguns tipos de ferramentas e coisas que a gente usa ou não para falar que o Tantra se resume àquilo. Estou falando isso por quê? Porque quando a gente fala de Tantra, geralmente as pessoas falam, é aquela massagem, né? Primeira coisa que vem assim, é aquela massagem que mexe em genital, não sei o quê, que é pro prazer. Assim, pegou uma pequena dimensão, uma pequena ferramenta que a gente pode ou não utilizar nas terapias e tal, e resumiu o Tantra a isso, né? O Tantra, ele não é o Tantra não é a massagem, o Tantra não é nenhuma religião, Tantra não é pornografia, Tantra não é suruba, Tantra não é troca de casal, tantra, sabe? Todas essas coisas assim, o pessoal fica pensando, não é nada disso. O Tantra é só uma filosofia de vida que entende o quê?
que o prazer, que a conexão, que o corpo, o prazer, as nossas sensações, os nossos sentidos, são meios para a gente alcançar a nossa elevação de consciência, nosso autoconhecimento, a nossa expansão, digamos assim. Que a maioria dessas teorias e religiões tal que falam de elevação espiritual, de expansão de consciência e tal, o que que pregam? A maioria prega que o corpo, a gente tem que abdicar dos prazeres da vida, né? Que a gente tem que abdicar do que é material. A gente tem que abdicar do prazer, que a gente não pode se prender a isso para poder se elevar espiritualmente. Uhum. Para eu poder ascender, para eu poder ter uma iluminação, que é o que mais fala, né? Para eu Sim. poder me conectar com o divino, com o universo, as coisas, eu tenho que necessariamente conseguir me livrar desse apego, eu tenho que me desapegar materialmente, né? Digamos assim. É o que a maioria, se não todos os tipos de filosofia e religião prega. Você vai falar que a maioria. O Tantra, tem vários tipos de vertentes, tal, mas todas de alguma maneira fala isso. Que é exatamente o contrário. Tipo assim, se eu estava lá no astral, no universo, no céu, azulzinho lá, cada um tem a sua imaginação, né? De jeito de pensar e de construir a vida. Se eu Uhum. estava em algum lugar X e eu resolvi ter essa experiência terrena aqui agora, descer para cá, nascer aqui, eu escolhi nascer nesse corpo aqui. E é esse corpo que é a minha principal ferramenta de conexão com tudo que está ao meu redor. Cara, não faz nem sentido. Tipo assim, sabe? Não faz nem sentido eu achar que eu tenho que me livrar do que esse corpo me proporciona. É. Porra, eu tô nele aqui, vou ficar, sei lá, uns 70, 80 anos nele. Eu vou passar 80 anos tentando me livrar dele? Não é melhor eu olhar para ele, não é melhor eu olhar para ele assim e falar, ó, o que, que eu posso tirar de o que eu posso tirar de melhor disso aqui, cara? O que, que eu posso tirar de melhor? E aí, e aí isso faz com que a gente acenda, assim, tenha uma expansão de consciência. Por quê? Porque o corpo é a nossa única ferramenta, é a principal ferramenta que a gente tem para se manter no estado presente. Uhum. Quando você está movimentando o seu corpo, quando você está tendo prazer, não estou falando coisa que você está lá fazendo algo, mas você está pensando na morte da bezerra, você está olhando para o teto que está sujo. Assim, quando você está tendo prazer mesmo de verdade, quando você está com o seu sentido, utilizando todos os seus sentidos, né, olfato, paladar, visão, audição, tudo, e quando você está realmente presente, porque não tem como você não estar presente, completamente conectado em um momento ali com alguém, ou quando eu falo momento, eu posso estar fazendo isso sozinho, lavando a louça, tá? Se eu estiver completamente conectado com o que eu estou fazendo, com o meu sentindo a água escorrer, fazendo o movimento e tal, eu estou completamente presente. E qual que é a importância dessa presença para o Tantra e para filosofias orientais em geral, assim? É só no momento presente que eu estou realmente vivendo a minha vida, que eu estou realmente tendo oportunidade de fazer algo com a minha maior vitalidade possível. Porque o que acontece com o ser humano a maioria do tempo? Ou a gente está no passado, resmungando com ancestralidade, ah, meu Deus, eu já tinha feito isso, meu pai não fez aquilo, então eu sou um pobre coitado, minha mãe não me deu atenção, fica, ah, eu tinha que ter feito isso e aquilo, ou eu tô lá para frente, né? Nossa, daqui ano que vem, aqui já é novembro, janeirão, eu tenho que já ter comprado isso e aquilo e tal. Mano, um terço do dia, basicamente, você já passa dormindo. Você vai passar mais quanto tempo do teu dia sem estar aqui, ó? O que está aqui na minha frente agora? O momento mais importante da minha vida é esse aqui com você agora. Uhum. Não existe mais nada para além dessa live que eu estou fazendo com você. O que eu Uhum. estava fazendo antes de vir para cá, já foi. O que eu vou fazer quando acabar daqui, também não existe ainda. Então, Sim. se eu não der se eu não der o meu melhor para esse momento presente com você aqui agora, é meio poético que eu vou falar assim, mas eu vou estar
praticamente desonrando o dom da vida. Tipo assim, velho, você tá aqui vivendo, você tá pulsando, seu coração tá batendo, tem um monte de energia no seu corpo para você desempenhar algo que seja útil nesse momento, você vai ficar pensando no que aconteceu, não sei quando, o que você tem que fazer, não sei quando. Pelo amor de Deus, cara. Uhum. Muito legal isso. Entende? E o Tantra Então, é o isso, corpo é né? o que está independente disso. Uhum. Porque assim, o que que é legal, Renan, na visão do Tantra, né? Infelizmente a nossa live já está acabando, mas eu gostaria assim É, que você deixasse muito claro para os homens que estão nos vendo, né? Essa questão do corpo que você trouxe foi algo muito bonito da conexão, para os homens entenderem que por mais difícil que possa ser entender isso, que a sexualidade é muito mais do que sexo e penetração, né? Porque o nosso corpo tem mil terminações nervosas aí, né? Para que a gente possa sentir prazer de várias formas, né? sim, sim. É, infelizmente a gente foi muito. Quanto tempo tem? No meu tempo aqui falta 4 minutos. Você apertar o ao vivo, aí aparece o tempo certinho. Ah, é? Aperta em cima do ao Ah, vivo. 56 minutos agora que nós É, então temos. Falta quatro vou minutos tá, mesmo. tá certinho. Infelizmente o homem ele foi muito educado, assim, tal, por essa coisa de achar que o sexo tá só na penetração, né? E a maioria dos caras não tem noção do quanto que isso limita a experiência sensorial dele, o quanto isso vai limitando o arsenal de trocas, o arsenal de possibilidades de trocas. Porque digamos que assim, e isso é normal e os caras têm que realmente colocar isso na cabeça. Cara, se ainda não chegou, vai chegar uma hora que você não vai ter ereção o tempo todo. Uhum. Não vai ter. Eu tenho 32 anos, eu já sinto total diferença de quando eu tinha 20, Uhum. 25. É um Entende? processo Já sinto natural, né, Renan? natural, cara. É mais do que natural. É que a gente está muito. Por isso eu falei, dá pra fazer mais umas 8 lives sobre isso. Que a gente está muito afastado da natureza. Então a gente não. Sabe, a gente acha que a gente é eterno. A gente está muito Uhum. afastado dos outros animais, da natureza. Então a gente fica com essa coisa de, meu Deus do céu, eu preciso ser um meninão para sempre. Não vai ser, cara. Não vai Uhum. ser. Então, a primeira coisa, se o cara consegue entender que são ciclos e que as coisas vão mudando, quanto antes ele abrir um leque maior de possibilidades, porque imagina, eu tenho uma companheira, um companheiro, e eu quero ter um momento de afeto, quero sentir prazer, quero ter carinho, mas por cargas d'água qualquer ali, eu não estou tendo uma ereção. Eu vou virar para o lado e não vou ter a troca? Velho, você tem duas mãos, 10 dedos, você tem língua, você tem os olhos, você tem o nariz, você tem o teu corpo inteiro que é extremamente erógeno e sensível. Você pode ter um momento. Eu ouso falar que os momentos de maior prazer que eu tive, nem pelado não tava. Então, assim, não tem a ver com isso a coisa da penetração, Uhum. sabe? Os órgãos genitais, a gente não pode também ser hipócrita do seguinte: os órgãos genitais são os pontos do nosso corpo que tem a maior quantidade de terminações nervosas, assim, por centímetro, vai, quadrado, digamos assim, vai. É a Uhum. região onde mais tem terminação nervosa concentrada, Sim. beleza? Só que o que acontece? Se a gente não aprender a expandir o corpo para também ser é, uma estrutura de captar outras sensações, tudo que a gente sentir ali nas genitais vai continuar ali nas genitais. A gente não vai conseguir expandir esse potencial enorme que o prazer da genital tem, a gente não vai conseguir sentir ele no corpo inteiro. Então, nas terapias do Tantra, por exemplo, a gente ajuda as pessoas a ressensibilizar o corpo, Uhum. a fazer com que o corpo, o resto do corpo inteiro e os sentidos estejam mais ativos, estejam mais vivos, estejam desbloqueados, digamos assim. Porque aí quando uma pessoa vai ter prazer, vai ter um orgasmo, por exemplo, ela não sente aquela coisa concentrada só em genital. Ela sente realmente uma transcendência, ela sente um prazer no corpo inteiro. É Entende? mais Então, imagina. intenso e profundo, né?
muito mais intenso e profundo. Então, imagina para o homem que, assim, a maioria, muitos já estão saindo disso, né? Acho que são mais machistas, muito forte mesmo, e que tem essa questão da sexualidade ainda muito cheia de tabu. O cara não se permite nem que a mulher, sei lá, beije os mamilos dele, que toque ele de uma maneira diferente. É só, né? Não, Uhum. vai, sei lá, bem esdrúxulo mesmo. Só abre as pernas Do e mesmo jeito, do mesmo a mesma jeito e posição, tal. né? Cara, além do cara. Então, mas o lugar que eu quero falar para esses caras é o seguinte: tudo bem, se você não quer pensar na pessoa que está na sua frente, pense em você, então. Olha o tamanho do teu corpo, você vai limitar seu prazer sei lá, por maior que seja o teu língua, você vai limitar o teu prazer a 15, 20 centímetros de pele, cara. Uhum. Você tem possibilidade de sentir um zilhão de coisas no teu corpo. Você fala, não, eu só posso sentir porque eu sou homem, né? Sei o que tá ali e tal. Só posso sentir prazer ali com a penetração e só o pênis eu tenho que usar. Não posso fazer mais nada. Uhum. Se quer escolher fazer isso, faz, mas eu acho extremamente limitante. E eu Uhum. falo de experiência própria, porque antes do tanto também pensava desse jeito. E aí, depois que a gente vai ressensibilizando e conhecendo, hoje em dia, as trocas que eu tenho, né, eu tenho uma companheira agora, então não tem nem comparação, assim, sabe? Não tem nem comparação. Porque eu fui aprendendo a ressensibilizar o meu corpo. Então, quando eu tenho orgasmo, por exemplo, são orgasmos que eu sinto muito mais prazer, anos-luz, do que eu sentia antes. E aí, aonde que entra também uma outra coisa interessante? Quanto mais prazer você sente, quanto melhor é a troca, menos você sente necessidade de ficar transando o tempo todo. E isso, é por, Tem por isso, por isso até. que os caras. Legal. Isso, que te nutre. Uhum. Geralmente o homem tem essa coisa muito forte de precisar transar o tempo todo e querer transar o tempo todo loucamente, porque, eu tô fazendo uma analogia, assim, sabe aqueles pastel de vento que a gente compra na feira? Você come um, Come dois, não três, você sabia, né? tem que comer 58 para poder começar a ficar saciado. Sexo sem qualidade é a mesma coisa. Você Aham. acabou, foi uma bosta, você vai querer fazer de novo daqui a um minuto. Porque Aham. é gostoso, traz uma sensação boa, só que rasa. Quando você Aham. consegue ter uma, quando você consegue ter uma troca que te nutra, você não vai querer, tipo assim, não vai ter necessidade de ter tanto toda hora, o tempo todo, sabe? Bacana. É Muito legal. isso. Deve estar quase acabando aí o tempo já. É, passou um pouco, mas eu acho que o Instagram até tá deixando a gente ficar um pouco mais. É É, mesmo? Renan, muito legal que você trouxe, né? Fechou com chave de ouro essa ideia do Tantra. Então, os homens que têm interesse em saber mais e se conhecer, né? As mulheres também, que sei que você atende mulheres. Então, o Renan, ele Sim. trabalha com isso e é muito bacana porque você já passou pela experiência, né? Então, eu vejo que quando o terapeuta passa pela experiência, pela técnica que ele mesmo oferece, é outro nível, né? Porque a gente sente, Tô né, todo pipa, cara. vivencialmente o que que é isso e a gente confia muito mais no trabalho. Então, O assim, Unishock, que é um especialista de Tantra lá, na metamorfose, ele falava uma coisa que eu concordo plenamente, assim. A gente só consegue levar as pessoas até onde a gente já foi. sim, concordo plenamente. Essa frase é muito certa, né? Uhum. E resumidamente, né, para ter uma sexualidade mais plena, nós precisamos ter autoconhecimento. A gente precisa se cuidar, trabalhar nossos traumas, né, trabalhar as nossas vivências, para que a gente possa ter uma sexualidade mais plena. Porque a sexualidade, por mais que a gente tenha aí algumas repressões, né, da história, sexualidade é maravilhoso, né? É pulsão de vida. O próprio Freud falava isso, né? Quando a pessoa tem uma sexualidade bem resolvida, ela fica bem em todas as esferas da vida dela, ela se sente viva, né? Ela sente que ela pode mais na vida. Então, cuidar disso, você cuida de você, cuida da relação, né? Cuida da sua vida como um todo, né? Uhum. Sim. A energia da sexualidade, assim como você falou, é pulsão de vida. E para mim geralmente quem tem problema com sexualidade, assim, de alguma maneira, isso acaba reverberando na vida dela em outras dimensões. Com certeza. Reverbera, não tem como.
porque é uma coisa muito básica. Uhum, É igual falar assim, eu vou ficar sem comer e vou viver. Não vai. uhum, Não vai. Se você parar tipo, de respirar, você não vai viver. Se você não viver a sua sexualidade de maneira saudável, você vai ter perturbação com alguma coisa. Você pode ter certeza. sim. E quando É eu uma falo necessidade saudável, não é que você básica. tem. Quando eu falo isso, é básico, é instintivo e básico. Você precisa fazer isso. Né? Uhum, E quando eu falo que precisa, eu não estou falando que é aquela coisa também, né? De, meu Deus, agora eu tenho que sair transando o tempo todo com todo mundo. Não, você tem que saber respeitar a sua necessidade. Tem uhum, vontade, vai lá e vai fazer. Né? uhum. Não é assim, achando que. Porque hoje em dia tá acontecendo um pouco isso também, um pouco na minha visão. Tá saindo um pouco da coisa de repressão e tá indo para Mas o vai outro mudando um lado. pouco. Sim. Agora só é legal quem transa toda hora. A pessoa que já que respeita ali o próprio tempo, a própria energia e se permite ter trocas quando quer, é, como é que fala? É uma pessoa que não está vivendo ali, não tá na moda, né? A pessoa, não, você não Sim. transa toda hora. Você Aham. saiu com uma pessoa, você saiu com uma pessoa e não transou Não com acontece ela? nada. Não Aham. sei o quê. Assim, não aconteceu nada. Tipo assim, você tá saindo com a pessoa que não transou ainda. Tipo assim, É. entende? Tá saindo de um lugar de repressão para um outro lugar que para mim é de repressão também. É. Só É que impositivo da mesma forma, né? Só que esse é um movimento de mudança natural. A gente sai de um oposto, vai para o extremo oposto para depois chegar ao equilíbrio, né? E eu vejo que o sim, equilíbrio parte de cada um de nós, né, Renan? Se cada um de nós se cuidar, a gente consegue ter relações muito mais saudáveis, muito mais profundas e muito mais conectadas, né? sim, sim. E aí eu vou deixar só o último chamado aí para os caras, como eu falei, né, no começo. Não sei se o pessoal aí pegou também. Fala É, mesmo. tem um. Foi muito rápido, cara. Semana passada eu divulguei e já tem 40 caras já no grupo do Telegram que eu tô montando. O grupo chama Masculinidades, né, no plural, porque são 7 bilhões de possibilidades de masculino. Então são masculinidades em pauta. E aí, nesse grupo, a gente vai fazer, eu vou montar rodas, assim, eu vou facilitar a coisa, mas eu não sou dono de nada. A coisa vai Sim, ser construída, alguém tem que puxar, né, a coisa para sim. acontecer. Conduzir, né? Mas eu não sou dono de nada, não vou sair colocando verdade de nada, não tem referência nenhuma do que é ser homem, do que não é. A gente está lá como dentro de um espaço de acolhimento para poder conversar. Então, Hum, você que é homem, sente que você precisa falar sobre as suas dificuldades com pessoas que vão te entender e que naquele momento ali vão estar querendo ouvir você, porque o ouvir o cara dá permissão para ele falar. E aí a gente vai criando uma egrégora de acolhimento. Então, o cara que tem, todos têm de alguma maneira, dificuldade, quer compartilhar, sente que está muito preso, assim, que gostaria de trocar uma ideia com os caras. Vai ser quinzenal o encontro, às segundas-feiras, às 20h45. Vai ter hum, duração aí, não tem custo nenhum, eu estou fazendo porque eu quero fazer mesmo, porque eu gosto. Vai ser a hum. cada 15 dias que você vai se encontrar, né, via Google Meet por enquanto. E aí as reuniões vão demorar mais ou menos em torno de 1h30, 1h45, para acabar no máximo ali 10 horas, 10 e pouquinho. Hum. E aí, quem quiser aí participar do grupo do Telegram, entra no meu Instagram e manda uma mensagem por direct, que aí eu mando o link lá do Instagram, você entra, porque é por aquele grupo do Telegram que eu vou falar, né, sobre as reuniões, quando vai ser, quando não vai, se vai mudar, perguntar algumas coisas para os caras, para poder interagir um pouco. E aí vai ser sempre pelo Telegram, não vou ficar jogando em um monte de rede, não. E aí eu tô Uhum. fazendo essas coisas, né, pelo Instagram, e aí quem quiser me manda um direct que eu adiciono no Telegram. Show de bola, Renan. Com certeza você Beleza? faz um trabalho muito bonito aí com os homens, né? Um trabalho a favor da vida. E eu sou muito grata pela sua generosidade, pela sua disposição aqui com a gente, né? Eu sei também que você tem muitas tarefas aí ao longo do seu dia. E os homens aí que tiverem interesse, né? Procure o Renan, que vai ser um trabalho muito lindo aí que vocês vão fazer juntos, né? Nós, mulheres, Sim. agradecemos também vocês se cuidarem. Eu que agradeço aí o convite, para mim é super.
super legal. Você percebeu que se deixar, eu fico falando aqui, vou ficar falando até minha boca Mas é secar, muito porque, bom, né? porque eu encontrei o meu lugar, sabe? Porque eu custei encontrar o que eu tinha que fazer mais ou menos da vida. Agora que eu encontrei, eu não vou dar passo para trás nem pegar impulso, né? É só que fala, empurra esses caras, chacoalha e tal. Então, se em algum momento aí mais pra frente você quiser trocar outra ideia de novo, me chama. E sempre que você souber de algum cara e lembrar assim, esse aí poderia participar do dica que eu já incluo no Telegram. Show de Beleza? bola. Fico à Obrigada, disposição. Renan. Obrigada, Renan. Obrigada a todos que estão aí com a gente até agora, né? Valeu Isso. demais. E para quem não pegou o Obrigado. início da live, essa live vai ficar salva, tá? Quer falar mais alguma coisa, Renan? Vou só agradecer também as pessoas, né, que acompanhou, que mandou perguntas. Se ficar alguma dúvida aí também que a gente não respondeu, manda por direct pra gente. Tenho certeza que a Fabi responde, eu também respondo. Fica tudo certo. Claro. E eu encaminho para você também. Obrigada, Beleza. Renan. Abraço, viu? Tudo de bom aí. Valeu. Mais. Com Tchau. Deus. Boa Abraço. noite. Boa noite.